dia santo! Santo dia! Estamos mais uma vez no Consagra-te TV, participando junto com você para juntos podermos entrar mais ainda na nossa fé, poder partilhar, poder conhecer mais a Nossa Senhora, amá-la mais ainda, para que assim possamos amar mais a Jesus Cristo. E hoje estamos com Bruno Mariano. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Mais uma vez ao Consagra-te. E vamos dar início a uma nova fase no nosso Consagra-te TV. A gente estava estudando sobre as bem-aventuranças no livro da nossa comunidade. E agora vamos dar uma nova roupagem, uma nova cara às formações da consagração a Jesus Cristo por Nossa Senhora, pelo método de São Luís de Montfort. Então eu convido você a juntos podermos entrar nessa nova fase e aí podermos fazer com que Nossa Senhora seja mais presente na nossa vida. Se você já é consagrado, seja mais presente na sua consagração. E assim as outras pessoas olhem para você e não vejam mais você, mas que possam ver Nossa Senhora como um verdadeiro consagrado, vivendo a sua consagração pelo caminho mais fácil, mais curto, mais perfeito e mais seguro, que foi o que São Luís nos ensinou. E para falar sobre esta consagração, nada melhor do que falar sobre o consagrado. Né? O consagrado a Deus, ele é aquela pessoa separada. A palavra consagrado significa separado de algo para outro algo. Então, a consagração nos faz pertencer mais a Deus através de Nossa Senhora. Essa consagração, ela faz com que a nossa promessa do batismo, tudo aquilo que a gente renunciou e tudo aquilo que a gente aceitou, seja renovado por essa consagração. Porque nada melhor do que a gente aceitar a fé de nosso Senhor Jesus Cristo e renunciar a Satanás. Você lembra da data do seu batismo? Bruno, você lembra do dia do seu batizado? Não lembro. O dia do nosso batizado é um dia muito importante. Algumas pessoas se batizaram quando crianças, né, quando bebês. Mas é interessante que a gente saiba o dia que a gente nasce para Jesus. Né? Se você já é casado, você pode procurar lá no seu batistério, quando você foi buscar para você ter o sacramento do matrimônio. E essa renovação da promessa do batismo é justamente a forma com que a gente se une mais perfeitamente a Deus. Um exemplo é na Semana Santa, quando a gente renova essas promessas. E um outro exemplo é a consagração a Nossa Senhora. E essa consagração, eu costumo dizer que nos faz um ser antes da consagração e um ser depois da consagração. Ela nos proporciona a graça de olharmos para nós mesmos, de conhecermos Maria Santíssima, de conhecermos a Jesus, de desprezarmos o nosso fundo mal e fazer com que toda a nossa vida seja repleta pela graça que é ser de Nossa Senhora. Bruno, a sua consagração, primeiro, quando foi que você se consagrou? Será que você queria se consagrar quando lhe chamaram, ou você conheceu pela internet, nosso site? Como foi esse seu processo de consagração? Então, a data da minha consagração foi no dia 24 de outubro de 2010, né? E eu me recordo muito dessa data porque ela é muito significativa para mim. Tenho certeza que essa data que eu vou dizer, né, o que é que eu comemoro nesse dia, também é significativo para você, com a sua data, com o seu dia, que foi no dia do meu aniversário. Dia 24 de outubro é o meu aniversário. E aí eu tive a graça de, nesse dia, né, naquele dia muito festivo, muito especial, em que com certeza você também espera por esse dia do teu aniversário, apesar da gente ficar mais velho, não é? Mas é um dia muito especial. E nesse dia eu tive a graça de me entregar a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Mas mais do que isso, eu pude renovar as promessas do meu batismo, não é? Veja só, a consagração à Nossa Senhora, ela nos dá uma liberdade de espírito muito grande. Ela nos dá uma liberdade de espírito imensa, a ponto de nós não pertencermos mais a nós mesmos, mas tudo aquilo que nós temos está entregue ao patrocínio desta doce mulher, da Mãe de Deus, de nossa Mãe, de Nossa Senhora, da nossa Rainha, da nossa querida e amada Maria Santíssima. Então, a consagração à Nossa Senhora, além de ser isso que Flávio disse, está separado, mas a consagração também quer dizer estar com o sagrado,
consagrado, ou seja, está na presença de Deus. Aí você pode até se perguntar, mas eu não sou digno de estar na presença de Deus. Lógico, meu irmão, nós não somos dignos de estar na presença do Senhor, né? Afinal de contas, nós somos miseráveis, nós pecamos, nós temos as nossas limitações, nós erramos, nós tropeçamos, porém essa consagração ela vem fazer com que cada vez mais eu e você possam nos conhecer, possam se conhecer, cada um se conhecendo a si mesmo, conhecendo aquilo que a gente tem de ruim, sim, mas sobretudo conhecendo aquilo que a gente tem de bom. Para quê? Para que tudo isso que nós tenhamos de bom, Nossa Senhora ela possa dar uma turbinada, possa dar uma melhorada, para que a gente possa estar entregue nas mãos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que a consagração a Nossa Senhora é como aquele bolo seco, aquele bolo talvez solado que um dia você tenha feito. Imagine que esse bolo sou eu e sou você, e é você também. Não é aquele bolo que é difícil de engolir, sabe? Aquele bolo duro. Mas a partir do momento em que esse bolo ele está recheado de doce de leite, ele está recheado com uma cobertura de chocolate, e ao seu lado tem uma xícara de café, ou então tem um copo de Coca-Cola, eu tenho certeza que esse bolo ele vai descer muito mais fácil. Então imagine que a consagração a Nossa Senhora é esse doce de leite que vem adocicar a nossa vida. É esse refrigerante que vem fazer com que o goto, né? O goto, é assim que se diz mesmo? Né? O goto, né? Ele venha descer mais suave, venha descer mais tranquilo. Então, se você ainda não é consagrado a Nossa Senhora, se ainda não teve essa experiência de amor, essa experiência de docilidade com essa mãe, venha fazer conosco essa experiência. Eu te convido a renovar as tuas promessas do batismo. Eu convido a você a cada ano estar aos pés de Nossa Senhora, a cada momento da tua vida, para que ela possa te preencher daquilo que falta em tua vida e você possa ser pleno na graça de Deus, junto com ela e junto com seu Filho Jesus. E justamente isso, Bruno. A consagração, ela faz com que a vida da gente ela seja colocada nas mãos de Nossa Senhora, para que ela entregue esta nossa vida muitas vezes desfigurada, né? Às vezes a gente se parece, como diz São Luís, uma madeira, né? Que a gente precisa ser lapidado a cisel e a martelo, mas que ela vai nos formando, vai nos educando. E a gente falou sobre São Luís, e São Luís de Montfort, ele foi esse santo que compilou, na sua época, aquilo que tinha sobre Nossa Senhora, para que pudesse apresentar aos fiéis de uma forma, vamos dizer, resumida, aquilo que seria Nossa Senhora, e dessa forma, conhecendo-a, pudéssemos amá-la mais e mais. Está aqui uma relíquia de São Luís de Montfort, né, que nossos fundadores trouxeram quando eles foram na França. São Luís é um santo francês, e que ele foi um sacerdote, um missionário apostólico, onde na sua vida ele proporcionou às pessoas a vivência, sobretudo, ao amor à Eucaristia, ao amor à cruz e ao amor à Nossa Senhora. São Luís de Montfort, esse santo francês, nos ajuda com o Tratado da Verdadeira Devoção. Esse livro, escrito por ele mesmo, que tem a missão de formar os santos, para que assim a gente consiga compreender sobre esta consagração de uma forma didática. Mas muitas pessoas, não sei se é assim com você, Bruno, quando vai nos grupos de consagração, as pessoas dizem, esse livro é muito difícil, tem palavras de outra língua, é muito complicado, não consigo entender. E para isso a nossa comunidade, né, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, montou diversos livros. Um exemplo é o Totus Tuus, este livro que é um manual de consagração para falar sobre não somente o Tratado da Verdadeira Devoção, mas sobre o desapego, sobre os dogmas, sobre a indulgência, sobre pecado, sobre projeto graça, de santificação do clero, exatamente, né? PHS, sobre projetos da nossa comunidade, para que você consiga, de uma forma mais pedagógica, né, podendo ser assim dizer, você entrar mais nessa consagração e assim se tornar um consagrado. Flávio, não consigo, não sei como faz na minha paróquia. Nesse livro tem tudo explicando. E temos outros livros também da nossa comunidade, como o mais novo, sobre as bem-aventuranças, que fala sobre a relação de Nosso Senhor Jesus Cristo, essa felicidade eterna que Ele deseja para nós,
relacionando com o Tratado da Verdadeira Devoção e a consagração a Nossa Senhora. Então, no final do programa, a gente fala mais sobre os nossos livros da consagração. E São Luís pode ser muito bem conhecido também e amado através desses livros da nossa comunidade. Assim como a vida de São Luís não se resume à consagração. São Luís de Montfort, ele fundou a Companhia de Maria, os Filhos de São Gabriel, as Filhas da Sabedoria, essas congregações que muito nos ensinam e que até hoje os monfortinos têm presença aqui no Brasil, né? Lá em Minas Gerais, também tem lá na França, no seu país de origem. E aí São Luís, ele representa toda uma nação de consagrados que faz com que não somente nós, leigos, eu, Bruno, mas também muitos santos, muitos papas que foram consagrados por esta consagração, por este método. Um exemplo, São Luís de Montfort, São João Paulo II, ele que foi nosso Papa, tão amado, tão saudoso, que se entregou, e até no seu brasão, Bruno, não sei se você já tinha visto o brasão papal de São João Paulo II, que na parte final tem um M, simbolizando a pertença do seu papado a Nossa Senhora, porque quando ele era seminarista, ele tinha o Tratado da Verdadeira Devoção como seu livro de cabeceira, né? E não somente, mas ele, perplexo da sua vida espiritual, queria entender como era esse processo. A gente pode até pensar assim, será que eu amando mais a Nossa Senhora, eu estou desmerecendo amar Jesus? Será que eu me entregando a Nossa Senhora, será que eu não vou poder conseguir me entregar a Jesus? Como é isso? E aí São João Paulo II diz que no livro do Tratado da Verdadeira Devoção, ele conseguiu entender e responder muitas das suas dúvidas, muitas das suas perguntas. E meus irmãos, a nossa vida, ela precisa ser organizada, né? Assim como tudo na vida precisa de um começo, do meio, do fim, para tudo há um momento de rir, momento de chorar, momento de se alegrar e também momento de se consagrar, né? Este momento tão esperado por Nossa Senhora, a mãe espera ansiosamente para que possa ter seus filhos mais próximos de si. E dessa forma, existe também uma estrutura para a nossa consagração. Essa estrutura, muito bem dividida por São Luís de Montfort, nos coloca à disposição aquela forma onde a gente pode não somente se entregar, mas também se conhecer. Bruno, como é essa organização que a gente encontra de São Luís? Olha só, é interessante que o nome que nós vamos usar para isso são exercícios espirituais. Grave bem esse nome, exercícios espirituais. Tenho certeza que se você um dia já quis perder alguns quilinhos, você precisou fazer uma reeducação alimentar, mas atrelada a ela você precisou fazer algumas atividades ou alguns exercícios físicos. Para quê? Para que você conseguisse alcançar aquele teu objetivo, aquele teu ideal. Então, no âmbito espiritual, também vai ser necessário nós fazermos alguns exercícios, mas também fazermos algumas dietas espirituais. Talvez até soe estranho para você essa palavra dieta espiritual, exercício espiritual, mas é dessa forma que nós vamos matando aquilo de ruim que tem em nós para aderir àquilo de bom que Jesus e a Virgem Maria têm para nos dar. Então São Luís de Montfort, ele quando escreve o livro Tratado da Verdadeira Devoção, ele deixa 33 dias para que nós façamos os exercícios espirituais em preparação à consagração a Nossa Senhora. Então esses 33 dias são divididos em 4 semanas, em 4 períodos, digamos assim, que as semanas de São Luís de Montfort eram diferentes da nossa. Primeiro ele coloca a primeira semana de 12 dias para nós nos conhecermos, conhecer quem nós somos. A segunda semana, ele exorta para que a gente desapegue de tudo que nós temos, o desapego do mundo, o desapego das coisas terrenas. A terceira semana, ele nos convida a um conhecimento mais íntimo e profundo sobre a Virgem Maria. E na quarta semana, também de 7 dias, um conhecimento mais íntimo e profundo com a pessoa de Jesus Cristo. Então são 4 períodos, o primeiro de 12, 7, 7 e 7.
totalizando 33 dias de exercícios espirituais. E durante esse período nós vamos literalmente nos exercitando. Nós vamos nos conhecendo. Veja só, nós só vamos amar aquilo que nós conhecemos. Eu só vou ter o desejo de me entregar à Virgem Maria, só vou ter o desejo de me consagrar a ela se eu souber e se eu entender na minha cabeça que ela não é uma simples mulher. Eu tenho que entender que Nossa Senhora é muito mais do que uma mulher qualquer. Eu tenho que entender os privilégios que Deus deu apenas para ela e que não deu mais para nenhuma outra mulher. Eu tenho que entender que Jesus Cristo é aquele que nos exorta, mas sobretudo é aquele que nos criou porque Ele é Deus. Nós temos que ter a consciência que Jesus Cristo é aquele que nos forma, aquele que nos educa, aquele que nos chama a atenção no momento oportuno, é aquele que nos nutre espiritualmente. Eu preciso conhecer a Jesus, preciso conhecer a Virgem Maria para me entregar a eles. Mas eu só vou conseguir me entregar a eles se eu enxergar uma verdadeira necessidade. Repito, eu só vou conseguir me entregar a Jesus e a Nossa Senhora se eu e você tivermos realmente necessidade daquilo. Por exemplo, o ar que nós respiramos é uma necessidade que nós temos. A água que nós bebemos, a comida que nós comemos é uma necessidade porque nós sabemos da importância daquilo, daqueles nutrientes, porque nos fortalece e nos mantém vivos para Deus, em Deus. Eu só vou ter a consciência de querer me entregar a Nossa Senhora, primeiro, se eu conhecer verdadeiramente a ela, se eu conhecer verdadeiramente a Jesus Cristo, mas também, sobretudo, se eu me reconhecer como um indigno, como um escravo, inútil, pecador, vermezinho miserável, como São Luís de Montfort vai colocar na carta de consagração. Eu só vou ter o desejo de me entregar a ela se eu me reconhecer inferior a ela. Agora, se eu sempre me reconheço superior, nós nunca vamos ter esse desejo. Nós nunca vamos ter esse pensamento, porque nós vamos sempre pensar que estamos acima deles. Quando, na verdade, não é eles que precisam de nós, mas somos nós que precisamos sempre deles. E essa necessidade, Bruno, que você fala, São Luís coloca também essa relação de Nossa Senhora com a Santíssima Trindade, né? Porque muitas pessoas podem dizer, eu não preciso dessa consagração, sim, não. Né? Essa consagração é uma qualquer, eu não preciso, nenhum santo foi consagrado, quando na verdade, a exemplo de muitos santos, a consagração ela se faz presente na nossa vida para nos ajudar. Às vezes as pessoas pensam que a consagração é para tirar as pessoas de um lugar e levar para outro, para dizer, os consagrados são pessoas especiais, são pessoas exclusivas. Não, pelo contrário, a consagração são para aqueles que mais precisam. Ou até mesmo pensar que a consagração é apenas para os santos, né? Exatamente. A metodologia que a nossa comunidade adota para a consagração, ela é bem prática, fácil e segura. É o encher-se para o esvaziar-se. E não esvaziar-se para o encher-se. Eu só vou me consagrar a Nossa Senhora quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de trair minha mulher, quando eu parar de fazer isso, quando eu parar de fazer aquilo. E sabe quando é que você vai parar de fazer isso? Nunca. Sem a consagração a Nossa Senhora. Por isso é que nós dizemos e nós confirmamos, afirmamos e provamos para você que encha-se de Nossa Senhora. Encha-se da presença de Deus, encha-se da consagração, encha-se das promessas batismais, para que ao longo do tempo, quando a graça de Deus for entrando na sua vida, as coisas ruins forem saindo. E vai ser de uma forma tão natural e ao mesmo tempo tão intensa que você nem vai perceber. E quando perceber, já vai estar livre de tantas coisas mundanas, de tantas coisas que não te servem mais, que não se encaixam mais na sua realidade. E eu costumo dizer que a consagração ela não é vivida simplesmente no dia que a gente realizou a consagração liturgicamente, mas ela é vivida todos os dias. Você tem que se consagrar hoje a Nossa Senhora. Existe a oração a Maria de São Luís de Montfort, que muito fala sobre esta dependência a Nossa Senhora, que muito fala sobre esta escravidão de amor que nós devemos viver. Porque a escravidão de amor a Nossa Senhora, ela não é simplesmente algo obrigado, mas é algo livre. Por isso que é por amor. Então, que a sua inspiração a se consagrar não seja porque você ainda não conseguiu alcançar as coisas, mas que essa consagração vai lhe ajudar a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa menos pecadora, a ser uma pessoa que busca mais a Deus.
Que você, meu irmão, seja corajoso. Eu lanço esse desafio para você. Se você ainda não é consagrado, ou se você já é, renove a sua consagração. Faça essa consagração. Porque a vida espiritual de um cristão, ela antes de tudo precisa ser mariana. Eu não sei se você lembra, Bruno, mas no dia 13 de maio do ano passado, o Papa Francisco, lá na praça da Basílica de Nossa Senhora de Fátima, disse que para sermos cristãos, precisamos ser marianos. Né? Então, se você quiser ser um bom cristão, seja mariano. Busque cada vez mais entrar na vida de Nossa Senhora para que não seja mais você que viva, mas que Nossa Senhora se expresse, que Nossa Senhora esteja presente e as pessoas olhem para você e vejam, não é Nossa Senhora, eu senti um abraço, eu senti um sorriso, senti uma palavra, parecia Nossa Senhora falando comigo. Essa marianização das almas precisa ser vivida de uma forma íntima na nossa alma. Dessa forma, a nossa alma, com esses exercícios espirituais que Bruno falou, vai se tornando mais musculosa, vamos dizer assim. Sim. Porque a cada vez que você exercita a sua alma com a oração, com a reflexão da Bíblia, com a leitura de um tratado, com a leitura de um livro, você está fazendo com que a sua alma se torne mais íntima, mais próxima de Nossa Senhora. E aí, com certeza, mais próxima de Jesus. Porque, como diz Santo Agostinho, Nossa Senhora é o eco de Deus. Quando você está numa caverna e você grita, oi, o que é que sai? Oi! Oi! Sai Oi! o oi cada vez mais. Então, esse oi é justamente quando a gente entra em contato com Nossa Senhora, que a cada vez que a gente chega perto, ela nos coloca cada vez mais próximos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa marianização da alma, né, Flávio, que você fala, é interessante que antes de eu me consagrar a Nossa Senhora, eu não conhecia e não tinha o entendimento do que era ser consagrado, né? E hoje existem duas na minha vida, e acredito que na vida de cada consagrado, na vida daqueles que se entregam a Deus, deve existir duas grandes colunas que sustentam a nossa fé, que sustentam a nossa vocação. Né? Na minha vida muito particular, a consagração à Nossa Senhora e também o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Então essas duas colunas hoje é que sustentam a minha vocação, a minha caminhada em Deus. E eu comecei a entender isso depois que eu fui experimentando a vida do que é ser um consagrado, do que é ter espiritualidade, do que é pedir a intercessão de Nossa Senhora, do que é pedir a intercessão do Espírito Santo, e depois que eu pude confirmar isso no próprio Catecismo da Igreja Católica, no artigo 773, que vai dizer que a Igreja, antes de ser petrina, ela foi mariana. Então a igreja, antes de ter sido fundada sobre a pedra de Pedro, sobre a rocha que é Pedro, ela foi fundada, ela foi gerada, melhor dizendo. Ela não foi fundada, mas ela foi formada, ela foi gerada, ela ganhou vida no ventre de Nossa Senhora. Então, se nós queremos também ganhar uma nova vida para Deus, te convido. Entra na barriguinha de Nossa Senhora e lá nós vamos conseguir ser gerados. Então, meu irmão, consagra-te. Faça com que a sua vida seja mais entregue a Jesus por meio de Nossa Senhora, para que assim nós possamos nos unir, sermos esse exército de Nossa Senhora, assim como a gente canta naquela música, quem é esta que avança como uma aurora, que ela seja a nossa rainha, que seja a rainha do seu coração, porque eu e Bruno, a gente pode atestar. Nós, quando nos consagramos, parece que a cada dia que passa, a gente conhece mais de Nossa Senhora. Não pensem que ao ler o tratado, ao ler o Totus Tuus, vocês vão saber tudo de Nossa Senhora. Não, pelo contrário. Vocês vão querer conhecer mais ainda, porque é tanto amor que ela tem disponível para nos dar, que a cada dia que passa, nós vamos sendo mais amados por esta mãe. Então, estamos chegando a mais o final do programa, mas fica o desafio para todos vocês. Consagra-te para que você possa ser uma pessoa melhor, uma pessoa menos pecadora, uma pessoa mais santa, um filho e escravo de Nossa Senhora. Então, se você quiser saber mais informações, pode entrar no nosso site www.disciplosdaMãeDeDeus.com.br. Também encontrar os nossos materiais na nossa casa de formação em Natal, no Bairro Vermelho, ali próximo a Gosto de Pão. E também encontrar os nossos livros atrás da Catedral Metropolitana, na loja Sagrada Família. Então, precisamos nos despedir, mandar os nossos cheirinhos, os nossos abraços e fazer com que Deus esteja cada vez presente mais na sua vida através das mãos de Nossa Senhora. Então, cheirinhos! Consagra-te! Consagra-te!